vocês já sabem, eu amo falar, eu amo ficar falando, então eu vou ficar aqui falando pra vocês hoje. É sério, eu tenho pensado muito em muitas coisas da minha vida. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu momento de vida, assim, de estar, sei lá, num relacionamento tranquilo, de estar finalmente numa casa que é minha, de estar muito estável no trabalho, né? Encontrei minha parceira de trabalho, a gente tem um trabalho que eu amo. Então tá tudo tão bem que você começa a pensar, né? Tipo, é isso? Então e agora? Sabe? E aí, pensando e refletindo tanto, eu cheguei à conclusão que eu mudei de opinião muitas vezes nessa vida e que recentemente, do alto dos meus 30 anos, eu posso apontar coisas que eu achei que nunca ia mudar. Eu assisti um vídeo no canal do PC Siqueira em que ele conta 18 coisas, 18 opiniões que mudaram na vida dele e eu pensei, é isso, preciso gravar esse vídeo. Então, PC, estou roubando sua ideia. Desculpa, mas a ideia é muito boa, então ela precisa ser disseminada no mundo. Então eu vou contar pra vocês as opiniões que eu tinha e que hoje eu não tenho mais, eu mudei. Opinião número 1, eu nunca acreditei em relacionamentos abertos, inclusive eu achava que isso era mimimi de gente que queria pegar geral e nunca tinha amado alguém. Eu tenho um relacionamento monogâmico hoje em dia, mas eu enxergo os relacionamentos abertos de outra forma mesmo. Eu acho que a gente tá indo rumo a um momento do mundo em que é bom refletir sobre essa coisa que a gente julga ser certa, né? Que é o relacionamento entre duas pessoas, que ficam só entre elas duas. Eu tenho lido mais sobre isso e pensado mais sobre isso. E antigamente, quando eu encontrava, eu tinha, por exemplo, um casal de amigos que tinha um relacionamento aberto e eu achava a maior furada do mundo. E eles estão juntos até hoje, mais de 10 anos, e eu mesma já tive 3 namorados neste período, né? Então, o que é certo e o que é errado? Não sei. Acho que não existe mais certo e errado nesse sentido. Acho que cada casal tem que encontrar a sua forma mais deliciosa, mais gostosa de amar, de ficar junto. Então, eu não acreditava em relacionamentos abertos e hoje eu acredito. Sim, acredito mesmo. Não sei se um dia vou ter coragem de ter se vou ter maturidade suficiente, mas enfim. Opinião número 2, eu me importava muito com o que as pessoas pensavam de mim, a ponto disso me fazer mal de verdade, assim, sabe? Eu acho que isso realmente teve muito a ver com maturidade. E eu não tô falando de adolescente, não. Eu tô falando de, tipo, de 20 e poucos anos, de me importar muito, se o meu chefe tinha brigado comigo, se alguém do trabalho tinha me dado uma resposta atravessada. Ficava mal, eu não aceitava que alguém não gostasse de mim. E hoje eu não só aceito, como eu acho saudável as pessoas não gostarem de mim. Que bom! Isso quer dizer que eu não sou um ser perfeito, porque obviamente eu não sou mesmo. Mas aceitar isso e entender isso fez parte de me tornar uma pessoa melhor, sabe? Tipo, tudo bem se você não gosta de mim, tudo bem se você me odeia, tudo bem se você tem coisas contra mim. Normal, eu também tenho contra outras pessoas e assim é. Uma única pessoa não é boazinha ou malzinha. Ela pode ser um pouco de tudo. Na verdade, todo mundo é um pouco de tudo, né? Entender que as pessoas podem não gostar de mim foi uma coisa que mudou, uma opinião que mudou dentro de mim que me fez muito bem, sério. Opinião que mudei de ideia número 3, eu nunca quis ter uma casa própria, mesmo. Eu morei em várias casas de aluguel na vida e sempre achei ótimo, porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia se eu queria morar fora do Brasil, se eu queria, sei lá, me mudar, achar uma casa maior, enfim. E eu mudei de ideia, hoje eu moro na casa que eu comprei, junto com o Arthur, meu namorado, e que bom! Eu acho que eu migrei por vários lugares de São Paulo e do mundo, né? Porque morei em Nova York um tempo, até achar o lugar onde eu queria ter raiz, onde eu queria criar a minha base de verdade. E quando eu penso na possibilidade de passar um tempo fora do Brasil, maior ou menor, né? De férias ou não, ou estudando, ou trabalhando, enfim, eu fico calma e feliz de pensar que eu tenho a minha casa, sabe? Que eu tenho um lugar. O aluguel me deixava nervosa nesse sentido, porque a qualquer momento o dono podia, né? Querer a casa de volta, ou sei lá, eu não podia fazer coisas na casa porque não era necessariamente minha. Enfim, então foi uma ideia que eu mudei e que me fez feliz de ter mudado, sabe? Opinião que mudei número 4. Eu nunca quis nem casar, nem ter filhos. De verdade, assim. Tipo, era um sonho que não existia na minha vida até muito pouco tempo, assim. Tipo, Carol, mas você sonha em casar? Não. Ai, Carol, mas e ter filhos? Não. Tipo, sempre foi uma coisa muito bem resolvida dentro de mim. Eu não sonho, eu sonho em ter outras coisas, fazer outras coisas. Isso nunca foi uma vontade, né? Tem muita gente que sonha com isso e nunca foi o meu caso. Mas eu mudei de opinião. Não que eu sonhe e não que seja uma prioridade, não é. Mas hoje em dia eu tenho mais vontade de me casar e de ter filhos. Acho que deve ser legal viver esse momento do casamento, da festa mesmo. Mais do que qualquer coisa, porque eu acho que o relacionamento que eu tenho hoje é praticamente um casamento. A gente mora junto, a gente divide contas, a gente se
que dá satisfação, mas eu tenho vontade dessa coisa do anel, do vestido, da festa. Acho que deve ser legal viver isso com a outra pessoa. E ter filhos é a mesma coisa. Não é que antes eu não sabia se eu queria ou não. Não queria. Eu não queria ter filhos. E hoje em dia a minha mente se abriu mais pra isso. Eu inclusive penso em adoção também. Não sei se eu vou querer ter um filho meu, ou um filho meu e um adotado, ou só um adotado, eu não sei. Mas é uma coisa assim, essa coisa de cuidar de um ser é uma coisa que eu tenho muita vontade hoje em dia. Opinião que me deu número 5, eu era a Zé do cabelo comprido, apenas do cabelo comprido, porque achava que assim, eu ia chamar mais atenção, assim eu seria mais gata e assim eu seria mais feminina. Aí cortei meu cabelo e descobri que fuck you, Carol. Entendeu? Carol que pensava isso. Eu me sinto muito feminina. Acho que chamo muita atenção aquelas bem loucas. Mas é verdade, tipo, que bobagem, que conceitos que a gente vai criando na nossa mente que são bobagem, né? Acho que a feminilidade não tem nada a ver com o tamanho do seu cabelo ou com qualquer outra coisa que tenha a ver com a sua aparência. Tem a ver com a sua postura e com os seus pensamentos em relação ao mundo. Então, nossa, que bom que me livrei disso. Opinião que não mudei, número 6. Essa daí é meio foda, assim, pra mim. Mas vamos lá. Sandy sempre foi o meu modelo de ser humano, em todos os sentidos, tá? De beleza na maquiagem, no cabelo, de moda nos looks, de comportamento no estilo de vida. E hoje em dia eu não admiro e não quero ser a Sandy em nenhuma dessas 3 esferas. Ainda adoro ela como cantora, acho que ela é uma escritora foda, né? Compõe lindamente, amo ir no show dela e cantar, mas assim, ela não é mais minha referência, ou pelo menos única referência em nenhuma dessas 3 esferas, sabe? Tipo, eu gosto de mais gente, eu conheci mais coisas, eu descobri outras pessoas, até pra me inspirar mesmo. Então, isso é uma coisa que eu mudei, assim. É claro que eu me emociono quando vejo a Sandy, eu piro, óbvio, né? Isso tem a ver com a minha história. Mas não é alguém que eu busco referência hoje em dia, sabe? Quando eu penso assim, ai, queria pesquisar umas coisas de maquiagem, eu não vou procurar o que ela tá usando, sabe? É muito engraçado ver como seus ídolos e as coisas que você admira e gosta vão mudando conforme o tempo. Essa é uma mudança muito forte, assim, na minha vida. Mesmo. Opinião que mudei, número 7, também é forte essa. Todas são, né? Eu achava que eu não podia ir contra opiniões que viessem do meu pai e da minha mãe. Eu fui criada a vida inteira pra acreditar que o que eles falavam era certo, sempre, pra tudo. E foram muitos anos de terapia pra entender que eu podia criar os meus conceitos, as minhas opiniões sobre as coisas. Isso não quer dizer que eles são errados, não é isso. Não existe errado ou certo, né? Existe o que eu julgo melhor pra mim. Das coisas pequenas até as maiores, tipo, de dia a dia, de coisa de casa, até conceitos de vida mesmo. Eu fui descobrindo que eu podia encontrar a minha verdade, encontrar o que me fazia bem, o que eu julgava certo, né? E não o que eles me ensinaram que era certo ou não. Foi muito difícil pra mim isso, eu sofri muito, assim, sério. De pensar, não, mas não foi assim que eu aprendi. E tudo bem, ué, não foi assim que você aprendeu, mas é assim que você quer viver. E aí? Eu acho que eles sacaram isso e isso até aproximou a gente, fez da gente mais amigos do que qualquer coisa, sabe? Porque hoje em dia eles falam e se eu não concordo, eu ouço, respeito, mas explano a minha opinião. E me faz muito bem isso, sabia? Me fez virar mulher. Acho que foi a coisa que mais me fez virar mulher de tudo na vida, assim. Foi encontrar a minha verdade, que talvez não vá de acordo com o que eu aprendi. Mas o que eu aprendi foi muito importante pra mim. Vocês entendem isso? Isso me ajudou a chegar no momento em que eu podia escolher que não era aquilo que eu queria pra mim. Mas talvez se eu não tivesse tido nenhum norte, eu fosse, né, alguém que não tivesse esse discernimento. 8ª opinião que mudei, também uma clássica, que é o seguinte, a gente acha que a gente tem que trabalhar muito. Tipo assim, ai, como eu estou trabalhando, nossa, não tenho tempo pra nada. Eu achava que isso era o certo, era não ter tempo pra nada, era não conseguir marcar uma consulta médica, sabe? Eu tava ali fazendo o meu negócio acontecer e na verdade hoje eu não penso assim. Eu acho que isso não é saudável, não é legal e eu não quero isso pra mim. Então hoje em dia, quando eu me vejo com um tempo livre, eu fico feliz, eu respiro aliviada e falo, eu mereço isso tanto quanto eu tenho que trabalhar, sabe? E eu achava que a pessoa era mais esforçada quando ela trabalhava mais. E hoje eu sei que ficar 8 horas na frente de um computador dentro de um escritório não significa que você trabalha mais do que alguém que trabalha 2 horas por dia. Mesmo, sério. Porque às vezes essas 8 horas que você passa na frente do computador, você não trabalhou nem 2 horas. Porque você fica lá fazendo outras coisas, pensando outras coisas, só esperando o tempo de você ir embora passar. E quando você senta e se dedica de verdade, o tempo que for pra alguma coisa, aí sim você tá trabalhando mesmo. Então foi uma coisa que eu mudei
mudei dentro de mim, que demorei pra me adaptar, porque eu vim de um trabalho em que eu tinha um horário pra entrar e um horário pra sair dentro de um escritório, pra um trabalho autônomo, e foi muito difícil esse processo, até eu entender que o tempo era irrelevante, que o que importava era o esforço e a energia depositada no que eu faço. Nona opinião que mudei, eu não guardava dinheiro na vida, tá? E quando eu guardava era onde? Na poupança. Eu achava que o esperto era guardar dinheiro na poupança, então quando eu guardava algo que era raro, eu guardava na poupança, e aí, descobri que isso era uma roubada, que era o pior tipo de investimento que uma pessoa pode fazer, e descobri isso na marra mesmo, sabe? Com muita gente no meu ouvido falando, teve uma hora que eu falei, tá bom, gente, calma aí, vou descobrir como é que investe direito esse negócio. Então, minha relação com o dinheiro mudou, sabe? Eu achava que você só era feliz se você gastasse o dinheiro. E hoje eu entendo que poupar e guardar também pode te fazer feliz. Eu não sou do tipo que acha que você tem que gastar pouco e viver pouco pra guardar mais, porque eu realmente acho que o agora é o que importa nessa vida. Então, eu quero ir no restaurante comer, quero comprar uma coisa, quero viajar, eu vou e faço. Mas desde que isso não vá me criar um problema de dívida e tal, sabe? Então, essa minha relação com o dinheiro mudou muito ao longo dos meus 30 anos de idade. Espero que mude mais ainda. Ainda tenho muito que aprender nesse sentido, eu sei. 10ª opinião que mudou, eu sempre fui extremamente contra qualquer tipo de intervenção médica para um fim estético. Então assim, vou colocar silicone, julgava. Vou fazer lipoaspiração, julgava. Vou operar a minha papada, julgava. Eu vou operar o nariz, julgava. Eu sempre julguei extremamente, pesadamente esse tipo de coisa, sabe? Eu não conseguia me conformar que alguém ia se colocar numa situação de risco e tomar uma anestesia geral por causa de um fim estético. E hoje, nossa, eu mudei minha opinião assim, 100% em relação a isso. Eu acho que um fim estético pode ser tão importante quanto um fim médico, sabe? É claro que não é urgente. Você não precisa botar silicone como você precisa operar seu apêndice, sei lá. Mas às vezes aquilo te faz tão mal quanto uma dor de apêndice faria. Na sua autoestima, no seu jeito de encarar o mundo, no jeito que você vive. Então, eu não só mudei de ideia, como apoio isso, sabe? Acho que a gente tem que fazer o que a gente quer pra se sentir bem e feliz de verdade, assim. Acho que o processo de autoaceitação não é só se olhar no espelho e falar, bom, é isso aqui que temos, é isso aqui que a gente tem que aprender a lidar. Não, acho que esse é um dos processos. Mas se você se olhar no espelho e achar que pra você se autoaceitar, você pode mudar alguma coisa, e isso estiver dentro do seu alcance e for seguro, por que não? Então, acho que é uma opinião que eu mudei totalmente, assim, e que eu até cogito. Eu cogito fazer algum tipo de intervenção, por que não? Pra me sentir melhor, pra me sentir bem, pra me aceitar um dia. 11ª opinião que eu mudei. Vamos lá. É difícil pra mim falar isso, mas eu, por muitos anos, acho que até pelo período que eu fui criada, que eu fui adolescente, eu julgava sim mulher que pegava geral, mulher que dava na primeira noite, mulher que transava com qualquer um. E hoje eu tenho vergonha de ter sido assim. Eu me sinto mal mesmo, porque era uma coisa ridícula e errada que eu tinha na minha mente. E hoje eu vejo que o corpo é de cada um, as vontades são de cada um, enquanto você não estiver fazendo mal pra ninguém, qual é o problema de você transar na primeira noite, beijar quantos você quiser, ter 85 namorados? Eu sempre achei que homens que faziam isso eram galinhas, mas já fui apaixonada na adolescência por homens que eram galinhas. Então, que errado, que coisa ridícula. Como eu podia me apaixonar por alguém que fazia uma coisa que se uma mulher fizesse eu julgava errado? Então é uma opinião que, graças a Deus, eu mudei em mim. E se eu tiver uma filha, que bom, porque eu vou poder criar ela de um jeito diferente do que eu achava que era o certo, sabe? Certo é ser feliz, se proteger e fazer qualquer coisa que não vá magoar, fazer mal pra ninguém. Se não for fazer mal pra ninguém e for fazer bem pra você, se joga. 12ª opinião que mudei. É difícil, né? Falar das coisas que você hoje sabe que são ridículas, mas antes você não sabia. Eu julguei muito influenciadores, pessoas que trabalham com internet, blogueiro. Sério, julguei. Achava que eles eram menos do que eu que tava sentada numa cadeira de redação fazendo uma revista de verdade. Eu preciso mesmo explicar porque eu sou ridícula por ter pensado isso. Sinto vergonha de ter pensado isso. Hoje eu tô do lado de cá, já estive do lado de lá e eu vejo que quem continua pensando assim tá completamente errado. E tem muita gente que ainda continua pensando assim. O influenciador, o blogueiro, o youtuber, ele tá fazendo um trabalho honesto. Não dá pra generalizar, né? Nem do lado do jornalista e nem do lado do influenciador. Sempre tem gente que não tá acrescentando de um lado e não tá acrescentando de outro. Mas eu acho que a grande maioria se compromete, trabalha, apura, pesquisa, tem responsabilidade. Não sei se é a grande maioria, mas
uma parcela, uma grande parcela. Que boba que eu fui de julgar, sabe? Ah, tá fazendo propaganda e não sei o quê. Eu já fui assim, eu já pensei dessa forma. E hoje, estando desse lado, trabalhando desse lado, vendo como as coisas funcionam, conhecendo os influenciadores, né? Eu penso totalmente diferente. Eu sei quanto pode se fazer um trabalho comprometido aqui, nesse sentido. Bom, no fim eu descobri que todas as opiniões que eu mudei, que bom. Talvez eu faça esse mesmo vídeo aos 50 anos e eu mude todas essas 12 opiniões de novo e que diga que bom de novo. E que bom, porque a vida é isso, é você ir amadurecendo, mudando, é você crescer, né? Talvez muitos de vocês não concordem com as minhas mudanças de opiniões, nunca mudem algumas coisas de opiniões. Com certeza muita coisa que eu acreditava, continuo acreditando. Até posso fazer esse vídeo, 12 opiniões que nunca vão mudar na vida, eu acho. Será? Aproveita aqui os comentários pra me contar uma grande opinião, uma grande conceito que você tinha na vida e que mudou. Eu vou amar saber, eu amo essa troca, eu acho ela importante pra gente crescer e amadurecer e pra acrescentar na nossa vida. E que bom que o YouTube tá aqui também pra isso, por que não? Não esquece de assinar o canal, de ativar as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo aqui. E não esquece que tá tendo live toda terça e quinta às 7 da noite, conteúdo ao vivo para vocês aqui no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo.